Olá, eu sou o Lucinda, este é o canal Buscando Luz. O tema deste vídeo são as festas de outono, as festas de Yahweh, as Moedims de Yahweh, mas as de outono. Já falamos em alguns vídeos sobre as festas da primavera e estas festas do outono são algo muito empolgante, porque elas ainda não tiveram cumprimento profético. As festas são sombras de coisas que são reais, tempos proféticos, mas enquanto que as da primavera já se cumpriram na Páscoa, na ressurreição, depois na vinda do Espírito no Pentecostes, elas já se cumpriram. E quando nós celebramos como um memorial, nós alegramos-nos pelo que Yeshua fez por nós, pelo que o Espírito veio fazer por nós quando desceu no Pentecostes. Mas estas festas do outono são especiais, porque ainda não foram completamente desvendadas. Nestes assuntos temos que ter muita humildade. Eu gosto de alguns versículos que dizem que, por exemplo, aquele que pensa que sabe alguma coisa ainda não sabe como convém saber. É verdade. Nós conhecemos em parte conhecemos, em parte profetizamos, diz Paulo. E eu tenho buscado, mas eu sei que aquilo que nós conhecemos ainda é em parte. Tal como só quando Yeshua veio e cumpriu as festas da primavera que se teve a real noção daquilo que se andava a celebrar. Assim também só quando existirem esses cumprimentos proféticos é que nós vamos entender verdadeiramente o significado destas festas de outono. Mas isso não significa que nós não busquemos entendimento sobre elas. Estas festas do outono vêm complementar as festas da primavera. E todas estas festas, elas são a revelação do plano de redenção de Deus para o homem. As festas do Senhor representam o plano de redenção completo para restaurar o homem à comunhão com Deus. Paulo disse em Colossenses 2:16-17: Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Paulo não está aqui a dizer que não se podia celebrar ou o Shabat ou alguma festa, mas ele está a dizer que estas coisas são sombras. Nós celebramos algumas sombras, por exemplo, o batismo é uma sombra da salvação. É um mandamento que é dado, mas é como figura, diz Pedro, que é figura da salvação. O que é sombra não é para desprezar, é para continuarmos a celebrar, uns para lembrar o que já foi feito e outras para antevermos com expectativa, com alegria e expectativa aquilo que irá acontecer. É o que acontece com estas festas de outono. Nós antevemos com uma grande expectativa, com alegria que o Senhor virá. Estas festas do outono têm uma ligação à vinda do Senhor. Estas festas, tanto as da primavera como de outono, não são festas dos judeus, são as festas de Yahweh, elas são as festas do Senhor. Claro que não as vamos celebrar como os judeus as celebram, porque neste momento, com a revelação de Yeshua, Yeshua é a encarnação de todas as coisas, de todas as sombras. Ele é aquilo que cumpre tanto as festas da primavera como as festas do outono, tudo gira à volta dele. Fica ali o Pentecostes no meio, quando o Espírito desce. Nestes últimos vídeos que eu fiz, eu não estou a trazer judaísmo para a igreja. Eu estou a falar da palavra. Judaizar seria eu dizer que teríamos que pôr em prática os rituais que os judeus faziam e fazem. Eu não estou a exortar aqui que se faça isso. Eu desejo cada dia mais assinalar estes tempos, porque Deus diz para os assinalarmos, mas para nós termos uma noção dos acontecimentos proféticos, para estarmos atentos. A palavra de Deus é maravilhosa e tudo aquilo que está na palavra de Deus é para darmos atenção. E isto está na palavra de Deus. Não só no Antigo Testamento as festas que eram praticadas, mas os seus significados proféticos. Não podemos compreender, por exemplo, o Apocalipse sem termos como base as festas do Senhor. É impossível, e o significado profético destas festas. Assinalar as Moedim de Yahweh não é judaizar,
é estar atento, é ouvir, é escutar o relógio de Deus. Quando fiz o vídeo de volta de Roma para Jerusalém, enfatizei isso mesmo, que nós não devemos nem voltar ao judaísmo, mas também não devemos manter-nos no paganismo. Há que voltar à palavra de Deus. E isto que nós estamos a falar hoje, das festas de outono, o que temos estado a falar, destas festas do Senhor, é a palavra de Deus, porque mostra-nos os acontecimentos proféticos do Senhor, aqueles pontos onde Deus se manifestou, os pontos-chave. E eu estou mesmo muito empolgada com estas festas de outono. Se os Moedim são o relógio de Deus, o ponteiro do relógio é Jerusalém. Todos os acontecimentos proféticos, todas as festas da primavera, a Páscoa, as primícias, a festa dos pães ázimos, o Pentecostes, aconteceram em Jerusalém. E onde pensam que as festas do outono se vão cumprir? Eu tenho a certeza e convicção que em Jerusalém serão cumpridas. Yeshua virá com grande clamor de trombeta, ele virá sobre a terra, mas ele virá para todas as nações, todo o olho o verá, mas ele virá e os seus pés serão colocados no Monte das Oliveiras. Ele virá sobre Jerusalém. Podem ter a certeza disso, porque é a palavra de Deus que diz. Em Zacarias é muito claro. E Zacarias é chave para entendermos estas festas de outono. Se a festa dos pães ázimos foi cumprido dia a dia exato, era o dia 14, o dia 15, 3 dias para a morte de Yeshua, ele ressuscita nas primícias, 7 dias de pães ázimos, o Senhor que está aqui depois da ressurreição 40 dias, ele sobe ao Pai e ele diz: esperem em Jerusalém, passado 10 dias, no dia exato, no que nós chamamos Pentecostes, no Shavuot, desce o Espírito. E poderiam ter sido 3 dias figurados, poderia ter sido os 50 dias até o Pentecostes figurados, representativos de qualquer, mas não foram exatos, foi tudo exatamente como era celebrado. Este é um princípio muito importante para desvendarmos o mistério das festas do outono. Estes dias, eu vou mostrar-vos num quadro, estes dias são para ser cumpridos exatamente no número de dias em que a festa é celebrada. Ela é conhecida em geral como Sukkot, tabernáculos, mas tem aqui também 3 dias à semelhança da festa dos Asmos e da Páscoa. Enquanto que as festas da primavera começavam no primeiro mês, é muito interessante que é no 7º mês, no primeiro dia do 7º mês, que começa esta sequência de dias assinalados por Deus. E sabemos que o 7º mês, figura do 7º dia, é muito importante. E claro que só poderia ser no 7º mês, porque Deus fala por estas figuras de forma que nós entendamos como se fôssemos crianças, a quem é preciso fazer estas figuras, ensinar com imagens. E no 7º mês, então virá o descanso. E o primeiro dia do 7º mês é esta festa, que é o Yom Teruah. Podem consultar o Levítico 23, que eu já usei nos outros vídeos. E Yom Teruah é o primeiro dia do 7º mês. As trombetas são tocadas. Eu ouvi ensinar que chegam a ser tocadas 99 vezes mais uma 100ª vez. E depois, no dia 10 do 7º mês, é o Yom Kippur, o dia mais sagrado, o dia mais santo que existe para o povo judeu. Este dia da expiação vem relatado nas Escrituras, no Antigo Testamento, como aquele dia em que o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo. Havia os 2 bodes, um bode que era para sacrificar a Yahweh e o outro bode era levado para o deserto para ser entregue a Azazel. Tudo isto tem os seus simbolismos, os seus significados. Depois, no dia 15, era o início da festa de Sukkot, tabernáculos. Por 7 dias o povo habitava em cabanas, lembrando o tempo que eles estavam no deserto, mas também prefigurando
a comunhão com Deus, quando Deus tabernaculará para sempre com o homem, simbolizando também o milénio em que Yeshua estará aqui conosco em comunhão plena na terra. Eu tenho ouvido muito que o Yom Teruah é associado ao arrebatamento da Igreja. Eu não sou pré-tribulacionista, eu acredito que, como diz lá em Apocalipse 20, a ressurreição será antes do milénio. Isso é muito claro em todas as passagens e já fizemos vídeos sobre isso. É só consultar as passagens e percebemos que o que está em 1 Coríntios 15 não é uma coisa isolada do nada. Aquilo reflete aquele dia que o Senhor virá sobre Jerusalém. Ele virá com poder, com trombeta, haverá ressurreição, os que estão vivos subirão e os que vêm com Ele não são aqueles que foram arrebatados previamente, são aqueles que estão lá na glória, com os espíritos desencarnados, mas que serão os primeiros a ter os seus corpos e depois os que estão vivos também subirão. É só isso, porque realmente eu tenho ouvido esse argumento, ele vem com os santos, se eles não estivessem já na glória. Claro que os santos estão na glória, mas os santos que já morreram ao longo da grande tribulação, o Israel que já foi levado para junto do Pai, todos aqueles patriarcas, todas as pessoas que morreram em Cristo. Não faz sentido estar a ligar estas festas com as trombetas do Apocalipse, a ligar Yom Teruah, embora seja chamado o Dia das Trombetas, com as trombetas do Apocalipse, é um grande erro de interpretação, porque as trombetas do Apocalipse representam a grande tribulação. E aqui é do dia 1, do primeiro dia do 7º mês, existirão 9 dias e depois o 10º dia é o Yom Kippur. E nós sabemos que as trombetas do Apocalipse não vão só ser este número de dias. Será um tempo, provavelmente serão os 7 anos, porque a 70ª semana de Daniel, ao que parece, quando nós interpretamos as 69 semanas, são semanas de anos. Então esta última semana, a 70ª semana de Daniel, será uma semana de anos, serão 7 anos. Então, mas aqui, nestes dias da festa do outono, não são anos, são dias. E estes dias vão se cumprir com esta sequência, como aconteceu com a festa da primavera. No dia 1 do 7º mês, algo vai acontecer. No dia 10 do 7º mês, algo vai acontecer que equivale ao dia da expiação. E depois, no 15º dia, eu acredito que será já a inauguração do milénio plenamente. Mas será nesses dias. E é verdade que a Bíblia diz que nós não vamos saber o dia e a hora, mas sabemos os tempos. Não vamos saber qual é o ano em que isso vai acontecer, mas sabemos que será nestas festas, porque também aconteceu assim com a Páscoa. Então o Senhor virá no seu tempo determinado. Não tenham dúvida que Ele virá no tempo determinado, porque são as festas dele, são os tempos assinalados dele. Claro que nós não sabemos qual é o ano, e já há tanta especulação. Eu acredito que será num ano de jubileu, e eu já vou dizer porquê. Eu fiquei a olhar bastante tempo para estes dias, o que é que significavam estes 9 dias até Yom Kippur, o Yom Teruah no dia 1 e Yom Kippur no dia 10, o que é que isto significava? E tentei encaixar aqui, como já disse, as trombetas do Apocalipse, mas não faz sentido. Eu creio que foi Deus que me começou a chamar a atenção para este pormenor. Os dias terão que ser cumpridos exatamente. Então, o que são estes dias do Yom Teruah até o Yom Kippur? Comecemos então pelo Yom Teruah. O Yom Teruah são trombetas, não há dúvida. Mas serão Yom Teruah, será as últimas trombetas? Será o último toque da trombeta em Yom Teruah? É chamado o Dia das Trombetas. Esse último toque do dia será a última trombeta que Paulo diz que ao som da última trombeta se cumprirá o mistério de Deus? Não é. A última trombeta das festas, claro que a trombeta pode ser tocada para qualquer ajuntamento e em tabernáculos provavelmente também será tocada, mas quando há o mandamento dela ser tocada, é aí que nós temos que atentar. Há um dia em que a trombeta é tocada e é a última vez que ela é tocada nas festas. E essa trombeta é no Yom Kippur, quando é um ano de jubileu. A última trombeta, ela é tocada para anunciar a libertação do dia do jubileu, quando tudo regressa ao seu dono
Isso não está a ser agora colocado em prática em Israel, porque essa questão dos jubileus tem a ver com a terra, e desde que o povo saiu da terra houve essa perda da contagem. E eu não sei agora como é que eles estão a fazer, mas a informação que eu tenho é que eles não estão a colocar em prática esse dia de jubileu. Eles celebram o Shemitah, os de 7 em 7 anos, mas não o jubileu. Mas não há dúvida que esta trombeta que é tocada no Yom Kippur, que anuncia o ano de jubileu, é a última trombeta. Eu acredito mesmo que esta última trombeta tocada no Yom Kippur será a última trombeta que anunciará a vinda do Senhor. Não tenho mesmo dúvidas. Esta trombeta será a trombeta que anunciará a vinda do Senhor e com ele a sua noiva. Levítico 25:9 diz: Então no mês 7º, aos 10 do mês, farás passar a trombeta do jubileu. No dia da expiação farás passar a trombeta por toda a vossa terra. E então eu questionei, se esta trombeta é a última, qual é o significado do Yom Teruah? Eu sei que o verdadeiro arrebatamento é mesmo quando o Senhor vem, ao som da última trombeta. O dia das trombetas é chamado também o dia das dores de Jacó. Qual é a trombeta em Apocalipse que vem antes da última? É a sexta. E do que é que fala a sexta trombeta? Vocês vão ler. É muito interessante. Esta sexta trombeta fala de guerra. E quando nós vamos cruzar com Zacarias, nós vemos que Jerusalém será rodeada de exércitos. E será quando Jerusalém não tiver mais solução, não tiver mais saída, então o Senhor virá e virá socorrer o seu povo. Isto são coisas tão extraordinárias. Deus virá e Yeshua virá salvar o seu povo quando estiver rodeado de exércitos. Jerusalém estará rodeada de exércitos. Estas são as dores de Jacó. E vejam o que diz Ezequiel. Ezequiel 33, 2 e 3. Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e diz-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos e o constituir por atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo. Ele deve tocar a trombeta e avisar o povo. Esta trombeta de Yom Teruah não é a última trombeta antes da ressurreição, ela é a trombeta que anuncia a guerra. E o Senhor virá. E Ele virá neste dia da expiação. Este dia da expiação é um mistério que nós podíamos fazer um vídeo só sobre ele. Que eu não entendia a diferença entre a Páscoa e Yom Kippur. Para que é que era preciso um Yom Kippur? Se já havia a Páscoa, se já havia uma redenção, se já era morto o Cordeiro, para que é que era preciso um Yom Kippur? E eu perguntei a Deus, e eu acredito sempre que quando eu pergunto que Deus responde. E passado poucas semanas, não foi muito tempo, eu ouvi o irmão Luís do canal Reino Eterno falar do dia da expiação. Eu tinha perguntado a Deus qual era a diferença entre a Páscoa e Yom Kippur, porque não me fazia sentido para que é que era preciso 2 dias de sacrifício. O dia do Yom Kippur simboliza o ministério do sumo sacerdote. E Yeshua realmente, ele fez a redenção do homem através dessa festa da Páscoa, da sua morte, da sua ressurreição, mas depois ele ascendeu aos céus. Ele entrou nesse tabernáculo, que nós já falamos desse tabernáculo, do ofício do sumo sacerdote. Só que eu não via e não entendia como isso estava ligado ao Yom Kippur. E então foi tão fascinante, porque agora entendo, o Yom Kippur é o ministério que o Yeshua está a ter neste momento diante do Pai. Por isso é que ele é chamado de intercessor, ele é o sumo sacerdote, nós já sabemos estas coisas, só que não ligávamos com as festas. O sumo sacerdote neste momento está dentro do lugar santíssimo e está a expiar com o seu sangue. Ele está a expiar com o seu sangue os nossos pecados. E os pecados de hoje, o pecado que eu cometi hoje, eu posso ir diante do Pai e pedir perdão, porque o sangue de Yeshua continua lá a ser colocado diante dele. E assim o sangue de Yeshua me purifica de todo o pecado. Então este dia 10, o Yom Kippur, como será o seu cumprimento profético? Se o Yom Teruah no dia 1, no 7º dia, serão as dores de Jacó. Jerusalém será cercada de exércitos, como vem descrito em Zacarias. O que acontecerá nesse Yom Kippur?
É maravilhoso. O sumo sacerdote sairá do lugar santíssimo. Ou seja, os céus vão se abrir e o sumo sacerdote vai sair. Terminou o ministério do sumo sacerdote no lugar santíssimo. Isto dá vontade de dar brados de aleluia, glória. Eu não sou nada dessas coisas de fazer barulho, mas quando eu penso nisto, de pensar que Yeshua está como o sumo sacerdote e os céus vão se abrir para ele sair, e terminou o ofício do sumo sacerdote, eu fico mesmo empolgada com isto. E quando o céu se abrir, então virão aqueles santos que estão à espera e virão sobre Jerusalém e vêm em socorro de Jerusalém, em socorro do povo de Israel que está em aflição. É então quando diz que eles verão aquele a quem trespassaram. E haverá muitas mortes, existirão muitas mortes ali, porque o Senhor virá e haverá guerra, virão Yeshua com o seu exército, virá contra as nações e ficarão ali os mortos, está lá escrito, ficarão os mortos por muito tempo. E é interessante que do dia 10 até ao dia 15 é quando isto acontecerá. O sumo sacerdote sairá do dia 10 do lugar santíssimo e nestes 5 dias acontecerá a vinda do Senhor, a ressurreição dos mortos, a vitória sobre as nações, porque a Semana dos Tabernáculos começa no dia 15. Eu acredito que tudo será cumprido exatamente como foi nas festas da primavera, de forma infalível ao mínimo pormenor. E se não for assim, eu fico feliz também, porque o que importa é que o Senhor venha, seja o que for na nossa geração ou nas próximas gerações. Que a alegria da vinda do Senhor e de estarmos com Ele seja maior que todas as coisas. Deus vos abençoe.